Meritíssimos, meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui hoje para fazer mais um vídeo sobre Doom Patrol. Esse vai ser o último vídeo antes da segunda temporada. Eu sei que eu tinha prometido uma análise do segundo trailer, que na verdade foi trailer exclusivo ou estendido, se eu não me engano. Só que não deu tempo de fazer e também ia ficar um pouco redundante porque aquele trailer meio que mostrou muitas das coisas que eu estava teorizando já e que eu queria fazer nesse vídeo aqui, que eu vou contar a história de todos os vilões que estão confirmados, pelo menos até agora, que vão aparecer na segunda temporada. Só que aqui eu preciso deixar dois avisos pra vocês. O primeiro aviso é que todos os episódios da segunda temporada vão ganhar análise aqui no canal, só que a gente tem um problema, porque quinta-feira, agora dia 25, a HBO Max vai lançar os 3 primeiros episódios da segunda temporada, e eu fiquei num dilema entre fazer um vídeo bem grande sobre os 3 episódios, ou fazer 3 vídeos mais curtos, cada um para um episódio, e conversando com a Ju, a gente chegou no consenso de que seria melhor fazer 3 vídeos, um para cada episódio, para até manter o padrão até o final da temporada. Então semana que vem, ou domingo, segunda e terça, ou segunda, terça e quarta, vão sair então 3 vídeos analisando os primeiros 3 episódios da segunda temporada, e muita coisa que vai aparecer nesses primeiros episódios vão estar nesse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu vou tentar pegar um panorama mais geral dos quadrinhos, e aqui entra o segundo recado, que é a minha participação no podcast Vigilante Atômico, no episódio que saiu recentemente sobre a Patrulha do Destino. Então eu vou deixar o link aqui do Spotify para você ouvir, e nesse episódio a gente comentou sobre a Patrulha nos quadrinhos e na série, dando um foco especial para a fase do Grant Morrison, que é o maior autor que já passou pela Patrulha do Destino. E esse autor é muito importante porque a série pega muitas ideias que veio justamente da fase que ele estava na equipe, e principalmente nessa segunda temporada, muitos personagens que foram criados ou sofreram releitura nas mãos dele vão acabar aparecendo na trama. E assim, eu não vou comentar sobre o trailer aqui, eu queria só deixar algumas pistas para vocês. A primeira delas é sobre o primeiro episódio, que a gente já meio que viu o que vai acontecer para trazer a Patrulha de volta ao tamanho normal, que é justamente a presença do detetive Kipling. Então provavelmente eles vão usar uma magia, que deve ter algum preço bem caro, para trazer a Patrulha de volta. Só que o detetive Kipling, se meus palpites estiverem certos, ele vai estar mais presente ainda nessa temporada do que na primeira, porque ele vai ter uma ligação direta com o maior vilão da temporada, pelo menos é o que eu acho que vai ser o maior vilão, e que tem ligação direta com o plot principal, que é justamente a Dorothy. E o segundo comentário breve que eu quero fazer sobre o trailer é que a gente viu um pouco mais de cenas da Dorothy, inclusive a Jenny parece estar confrontando ela bastante aqui, só que a Dorothy parece que vai estar correndo perigo. Aparentemente ela vai ser levada para um circo. Eu não sei se isso vai se passar antes ou depois dos eventos da primeira temporada, mas a gente já viu então que a Dorothy vai estar sendo tratada como uma aberração mesmo, e que isso pode ser o catalisador do fim do mundo, que vai estar ligado diretamente aos poderes dela. Mas eu ainda vou comentar mais sobre os poderes dela, porque o principal vilão, mais uma vez, tem ligação direta com ela. E o último comentário é sobre a Jenny. A gente vê que ela vai precisar muito do Niles a partir de agora, porque o subsolo da mente dela perdeu totalmente o controle, e as outras personas dela vão começar a ser cada vez mais agressivas e tentar tomar o controle definitivo daquele corpo. Na fase do Grant Morrison a gente tem algumas coisas parecidas, mas eu acho que eles vão alterar muitas coisas, até porque a gente já viu um pouco da dinâmica do subsolo, e aparentemente a Jenny estava lidando melhor com suas personas. Mas alguma coisa vai dar muito errado com ela, e a temporada vai possivelmente ter 3 focos de narrativa. O primeiro é a possível morte do Niles, o segundo é justamente todo o arco em torno da Dorothy e das ameaças que vão sair da mente dela, e por fim, a Jenny tendo que lidar com as suas outras personalidades que vão estar mais agressivas, e isso vai ter ligação muito forte com o Cliff. Mas agora, para vocês entenderem como que vai funcionar esse vídeo, eu vou seguir a ordem dessa imagem que eu vou estar colocando na tela, de um possível vazamento dos títulos de episódios da segunda temporada. E esse vazamento aparentemente acertou bastante, porque ele já tinha previsto o nome do primeiro episódio muito antes de sair oficialmente, que é Fan Size Patrol, esse episódio que vai focar na Patrulha Encolhida, e por esse segundo trailer parece que o vazamento acertou também sobre os episódios 2 e 3. Então vamos tratar como especulação, mas como especulação um pouco certeira. Então por isso que eu vou seguir a ordem dos episódios, dá pra gente tentar fazer uma linha narrativa do que pode acontecer. Então já vamos pular esse primeiro episódio e vamos diretamente pro segundo episódio, que vai se chamar Time Patrol. Esse episódio vai apresentar um dos vilões mais clássicos da Patrulha, o Dr. Time. Percival Sutter era um físico brilhante, apesar de muito louco, que pesquisava a manipulação do campo temporal. Com o tempo ele acabou desenvolvendo aptidão para de fato controlar o campo temporal de regiões específicas, e acabou adotando o manto de Dr. Time para cometer alguns furtos bem pequenos. Para conseguir isso, ele criou um capacete com um dispositivo capaz de disparar um raio em um objeto ou pessoa e acelerar ou reduzir a velocidade da passagem de tempo para aquela região específica do espaço-tempo. E a manipulação temporal do Dr. Time é bem restrita, ela só atinge basicamente aquela área que o raio consegue de fato se expandir, mas ele de fato sempre se achou o maior inimigo da Patrulha. Ele acha que ele é o nêmesis
poderes dessa equipe, apesar dele sempre ser tratado como um vilão bem genérico, assim, bem qualquer coisa. A gente já viu nesse segundo trailer que aparentemente o Niles está morrendo. Ele tem mais de 130 anos, então de fato a idade dele está chegando. Ele pode ter usado muito soro para prolongar a vida dele, mas ele não é imortal. Então ele vai precisar de tempo, e é isso que a patrulha vai estar buscando quando encontrarem o Dr. Time. Eu acho que ele não vai ser tratado como um vilão exatamente, mas sim como um lunático que tem uma possível fórmula para ajudar o Niles a prolongar a sua própria existência. Então eu acho que a ideia da patrulha vai ser utilizar o dispositivo do Dr. Time para aplicar um raio no Niles e tentar desacelerar a passagem de tempo para ele, para que assim ele ganhe pelo menos mais alguns meses ou alguns anos ao lado da Dorothy para treinar ou orientar ela melhor com seus poderes. Mas aparentemente isso vai dar errado e eles vão precisar partir para outro tipo de ajuda. E aqui a gente entra então no episódio 3, Pain Patrol, a Patrulha da Dor, que eu acho que talvez pode ser um vilão que também possa oferecer uma possível solução para o Niles, mas que também vai dar errado. O vilão em questão é o Red Jack, ou Jack Rubio, se eu não me engano, acho que essa que é a tradução mesmo. Ele foi criado pelo Grant Morrison e pelo Richard Case, que eu não vou ficar repetindo quem criou cada vilão aqui, porque todos os vilões que vão aparecer agora são criação desses dois autores. E ele apareceu pela primeira vez no número 22 de Patrulha do Destino, o segundo volume, que é justamente essa fase do Grant Morrison. E esse tal Red Jack é tipo um lunático super poderoso, quase onipotente, que tem um vício, entre aspas, tá mais pra uma necessidade por dor. Não que seja ele sentir dor, mas ele precisa estar presenciando dor constantemente para que ele possa continuar sendo um ser tão poderoso. E nos quadrinhos, o primeiro ato do Jack foi justamente tomar Rhea Jones como sua esposa. A Rhea já apareceu lá na primeira temporada, naquele episódio da Patrulha original, porque ela era uma das membros originais. E quando o Jack encontra a Rhea, ela tá em coma por conta de uma missão anterior da Patrulha, e mesmo ela em coma, ele acaba tomando ela como sua noiva. E então a Patrulha precisa ir ao resgate dela. E o conceito por trás do Red Jack é muito estranho, porque começa pela casa dele. Inclusive, o volume se chama A Casa que Jack Construiu, em que ele explica que basicamente a casa dele é como se fosse todo o universo, mas que ela tem portas de entrada que aparentemente de tempos em tempos acabam cruzando com o planeta Terra. E dessa vez ele cruzou com a Terra, ele entrou aqui mais uma vez, e o que ele fez dessa vez foi justamente buscar a sua noiva, a Rhea Jones. Mas em um dos encontros anteriores, Red Jack também agiu e acabou ficando conhecido como Jack o Estripador. Mais uma vez denotando que ele tem essa ligação direta com massacre, com violência, com dor. Ele se alimenta da dor, é como se isso fosse todo combustível para os poderes dele. E é por isso que a gente tem uma cena ali na porta da mansão cheia de borboletas, porque na casa do Red Jack tá cheio de borboletas que ele ficava constantemente torturando, porque as dores desses seres minúsculos ali, em uma quantidade enorme, acabavam sendo uma fonte útil de alimento pro Red Jack. Bom, e nos quadrinhos o Red Jack acaba derrotando facilmente toda a patrulha, até que a Rhea Jones desperta do seu coma, aproveita que ele estava distraído e utiliza um dos punhais de tortura do Red Jack para apunhalar ele pelas costas e dar um fim no vilão. Mas é muito louco pensar no Red Jack, porque além dele afirmar que ele é o Jack o Estripador, ele também afirma que ele é Deus. Então a gente vê que, pelo menos nessa fase do Morrison aqui, tem muito dessa questão de personagens muito megalomaníacos, que tem muito poder mesmo, mas que no final das contas são bem lunáticos e acabam inventando muita coisa sobre a própria história. Então eu acho que vai ter sim essa abordagem do Red Jack ser super poderoso e talvez ser alguém com poder para ajudar o Niles a prolongar a própria vida, mas esse sim é um vilão. Já mostro ele no trailer de uma forma bem macabra, inclusive o visual ficou muito bom, e eu acho que eles vão adaptar nesse episódio 3 aqui alguns detalhes, até porque não tem a Rhea Jones mais, então eu acho que ele vai tentar tomar a Rita como esposa dele, então a patrulha vai ter que ajudar ela nesse sentido, e talvez o desfecho dele seja nesse próprio episódio em que ele vai aparecer, porque de fato os vilões da patrulha, apesar de serem muito interessantes e muito originais, eles não duraram muito justamente porque não ia dar muito certo você fazer toda uma saga com personagens tão megalomaníacos e tão absurdos, e realmente resolver isso de uma forma mais rápida é melhor. Então eu acho que uma coisa que o pessoal pode estranhar nessa segunda temporada é justamente essa narrativa mais episódica, de primeiro ter o Dr. Time, depois ter o Red Jack, e tudo ficar naqueles episódios ali muito contidos. Não estranhe, porque não é exatamente uma narrativa procedural, é mais eles adaptando os quadrinhos de uma forma bem precisa, e eu confio muito nos criadores da série, porque eles sabem desenvolver essas narrativas isoladas e fechadas, muito estranhas, mas ao mesmo tempo desenvolver o plot principal. Então eu acho que vai ser interessante ter essas visitas pontuais aos conceitos do Grant Morrison, que são muito loucos mesmo, e eu acho que a melhor coisa que você vai fazer é justamente aproveitar a jornada, porque vai ser muito louca, muito mais absurda, e eu ainda nem cheguei no vilão mais bizarro. Na verdade, os próximos são muito estranhos. Tá, eu não sei quem é mais bizarro, vocês vão ter que comentar, porque eu não sei definir. Mas justamente falando dos próximos vilões, os próximos personagens que eu vou falar
aqui, não são exatamente vilões, apesar de que eu acho que eles podem ganhar essa pegada por conta da cena que apareceu no trailer. Eles não são exatamente vilões nem heróis, eles são meio que neutros, mas eles estão ali porque eles são um grupo de operações táticas do governo. E eu tô falando justamente dos X-Men. Sim, eles são uma piada com o X-Men. Deixa eu explicar de uma forma que não vai ser tão estranha assim. Basicamente, os X-Men são um grupo, uma divisão paramilitar criada pelo Pentágono de agentes, ou super agentes na verdade, que são especializados em situações que apresentam paranormalidade sexual. E o que exatamente é essa tal paranormalidade? São basicamente eventos que envolvem sexo e tabus sexuais que acabam fugindo do controle por motivos sobre-humanos, por causas que não são naturais e que acabam distorcendo o espaço-tempo a partir da libido, algo nesse sentido. Vamos por partes que vocês vão acabar entendendo. Nos quadrinhos, nessa fase do Morrison, a gente é apresentado a 3 dos agentes do X-Men: o Capitão Beijo, o Tenente Afago e o Tenente Tortura, que são 3 elementos sexuais. Eles têm esses nomes e esse visual que remete a sex shop e coisas desse tipo. E vai ser muito interessante analisar esse episódio 4, que se chama Sex Patrol, porque o YouTube não vai gostar da presença desses personagens aqui. Bom, como eu disse, esse grupo foi criado pelo Pentágono, então eles são tipo aquela divisão de Arquivo X que lida com casos alienígenas, mas eles só lidam com esses distúrbios, essas anomalias sexuais. Eles recebem um treinamento especial, eles também têm certos aprimoramentos e têm equipamentos próprios para lidar com essas situações todas, e eles geralmente são enviados em grupos pequenos de 3 soldados no máximo para conter esses fenômenos sexuais paranormais, coisa que não é tão incomum assim. E dando uma explicação bem rápida aqui, esses fenômenos paranormais têm sim uma explicação dada pelo Grant Morrison, que é um autor que pesquisa muito antes de criar os seus conceitos, e essa paranormalidade sexual está ligada a um conceito chamado orgônio. O orgônio é um conceito espiritual pseudocientífico criado pelo psicanalista Wilhelm Reich, e o orgônio funciona basicamente como a energia esotérica espiritual que rege todo o universo. Seria basicamente uma energia presente tanto nos elementos naturais quanto nos seres vivos. E o conceito de orgônio está ligado diretamente às pesquisas do Freud sobre as neuroses humanas. O Reich acreditava que experiências traumáticas poderiam bloquear o fluxo natural de energia vital do corpo humano, o que causaria as neuroses e as enfermidades mentais. E ele acabou concluindo que essa energia libidinal que o Freud tinha teorizado antes ia muito além do que meramente o sexo, tendo ligação direta com os conceitos de vida, de existência, e que seria de fato uma energia presente em todo o universo. E aqui em Doom Patrol, esse orgônio pode ser muito perigoso, porque de fato ele é uma energia que tem um potencial destrutivo, ainda mais quando ele se concentra muito em regiões com essas atividades sexuais não convencionais ou realmente anormais. E nos quadrinhos, o evento em questão que a gente vê provocando esse surto de orgônio é justamente provocado pelo próximo vilão dessa lista aqui, que acabou causando um surto libidinoso lá em Happy Harbor, em que as pessoas começaram a praticar certos atos muito estranhos e não convencionais, que eu prefiro nem comentar aqui. Os X-Men, eles não são exatamente vilões. Num primeiro momento, eles se estranham ali com a patrulha, porque realmente eles acham que a culpa de toda aquela bizarrice sexual vem da patrulha, mas logo eles descobrem que é do tal vilão que eu tô falando aqui, o Sombrio Senhor Evans. Mas vamos lá então, o que é esse tal Sombrio Senhor Evans? Ele também foi criado nessa edição dupla de Doom Patrol 47 e 48, em que ele seria essa ameaça sexual que o X-Men vem caçar. Ele é uma figura misteriosa que se descreve como um dos causadores ou predecessores do Apocalipse, ou de um dos Apocalipses pelo menos. E de fato o plano dele era mergulhar todo o planeta Terra num frenesi de luxúria e libido que possivelmente ia acabar destruindo o planeta por conta do excesso de orgônio. E para o Sr. Evans conseguir se materializar no nosso plano, tem uma sequência de palavras que deve ser pronunciada, que se eu não me engano é joelho, loteria, partitura, telefone e mão única. Enfim, acho que é algo nesse sentido. E se essas palavras forem ditas nessa ordem, ele pode ser conjurado para o nosso mundo, e para banir o Sr. Evans de volta é preciso dizer essas palavras na ordem contrária. E a gente vê que esse vilão é muito poderoso porque ele manipula os desejos humanos, então é muito difícil lidar com ele, e por isso que o Cliff é um dos poucos que resiste a toda essa tentação, porque ele não sente mais prazer. Inclusive isso já foi abordado na primeira temporada, lá no episódio 14, quando o Flex usa o poder dele para provocar orgasmos coletivos e o Cliff não sente nada. É uma cena muito engraçada, e eu acho que já foi um presságio justamente para derrotar o Sombrio Senhor Evans, porque nos quadrinhos, quando o Cliff percebe que não sofre influência dos poderes do Sr. Evans, ele vê também que o vilão se vê como uma espécie de artista com um ego muito inflado, e logo convence ele a cantar uma música que tem justamente a ordem contrária das palavras de poder do Sr. Evans. Então eu acho que a gente pode ter mais uma cena musical
igual na segunda temporada, só que dessa vez vai ser com o vilão e vai ser justamente o método para derrotar esse vilão super poderoso. Aí uma curiosidade, a gente já viu que o Red Jacket falava que ele era Deus, enquanto o Sr. Evans fala que ele é o Satã. Então tem muito dessa questão desses seres que se veem como algo muito poderoso. Inclusive o Sr. Evans fala que ele era a própria serpente do Jardim do Éden e que ele começou toda a questão do desejo humano, da luxúria, da curiosidade, do prazer ilimitado. Então esses vilões, apesar de serem bem estranhos, eles ainda fazem sentido porque eles acabam simbolizando aspectos da mente humana que tentam dar resposta a coisas que existem no universo e que eles não conseguem compreender. Bom, e quanto aos poderes do Sr. Evans, de fato não dá pra gente saber toda a extensão deles porque ele aparece muito pouco nos quadrinhos, mas ele é muito poderoso justamente pelo fato dele lidar com essa questão da mente humana e do subconsciente, dele de conseguir despertar o que tá mais internalizado na mente das pessoas. Ele quebra as inibições mentais de uma pessoa e permite que ela faça aquilo que normalmente dentro de uma sociedade ela não faria, e por isso que o mundo ia mergulhar no caos. Bom, e antes de partir pro principal tema desse vídeo, que é o vilão principal da temporada, tem um último ponto que me chama atenção naquela lista de episódios vazados, que é justamente o episódio Dumbo Patrol. Eu fiquei muito curioso sobre o que seria esse elefante que dá título ao episódio, então se alguém tiver uma teoria já pode deixar nos comentários que eu tô muito curioso pra saber. A única coisa que eu achei de paralelo na DC foi justamente o vilão Homem-Elefante, que é um vilão bem qualquer coisa, é só um humanoide com aparência de elefante e super força, mas assim, ele não tem nenhuma ligação direta com a patrulha, a não ser o fato dele fazer parte da Irmandade do Mal. Então, se a Irmandade do Mal for aparecer por serem vilões muito clássicos da patrulha, talvez eu faça um vídeo só pra contar a história deles, então por enquanto vamos deixar isso aqui em aberto. Mas agora a gente chega no vilão que, pra mim, é uma das coisas mais absurdas que já foram criadas na DC, no sentido de qualidade. É muito boa a ideia por trás desse personagem, o visual dele é muito assustador, todo o conceito por trás dele me deixou muito impactado, e eu tô falando do Candlemaker, o Candelabro, se bem que eu acho que tinha uma tradução melhor pra ele, que seria castiçal. Eu vou descrever o que é essa criatura, e depois vocês digam aqui nos comentários se vocês preferiam Candelabro ou castiçal. Eu já comentei um pouco sobre ele lá no vídeo que eu fiz analisando o primeiro trailer, em que eu dei um foco especial pra Dorothy, e eu disse que ele é um vilão que vem da mente da Dorothy, mas eu não dei muitas informações porque eu queria abordar com mais detalhes aqui nesse vídeo. Mas basicamente o Candelabro é uma egrégora, que é basicamente uma criação mental coletiva, uma ideia comum que permeia o subconsciente de um grupo de indivíduos, e que se manifesta na forma de uma entidade psíquica autônoma, que ao mesmo tempo em que é formada pelos pensamentos, também influencia esses mesmos pensamentos coletivos, formando uma espécie de simbiose mental. E falando especialmente do Candlemaker, ele é basicamente um avatar que sintetiza os maiores medos da humanidade lá no século XX, que era o medo da Terceira Guerra Mundial, o medo da bomba atômica, aquela paranoia de que seu vizinho pode ser um espião. Todos esses medos e temores coletivos acabaram dando vida para essa criatura, que é justamente essa egrégora chamada Candlemaker. Só que essa egrégora não conseguia se manifestar fisicamente no nosso plano, ficando restrita justamente ao plano das ideias, habitando essa zona inconsciente que fica entre o plano astral e o plano físico da existência. Até que um dia ele encontra uma possível passagem para o nosso plano, que é justamente a mente da Dorothy Spinner. E o próprio detetive Kipling explica que a mente da Dorothy é como se fosse uma porta giratória daquelas de banco. Se você passar muito rápido, ao invés de você atravessar para o outro lado, você fica girando em um loop infinito. Então foi isso que manteve o Candlemaker preso por tanto tempo. Mas o Candlemaker, vou passar a chamar ele de Candelabro, ele não tinha esse nome ou essa aparência logo de cara. Acontece que ele se tornou também um dos amigos imaginários da Dorothy, aproveitando uma brecha de medo que a menina tinha. Acontece que a Dorothy tinha muito medo do escuro e ela acabou pensando na história de um homem que criava velas para pessoas que têm medo do escuro. E assim, então, o Candelabro começou a explorar essa possibilidade. Mas com o tempo, a imagem que a Dorothy tinha do que seria o Candelabro começou a ficar distorcida, quando ela acabou tendo contato com adultos muito ruins que acabaram convencendo ela de que as velas só servem para pessoas mortas. Então, com o tempo, o Candelabro, ao invés de criar velas para quem tem medo, ele cria velas para mortos. E a criatura, então, distorcendo toda a imaginação da Dorothy, começou a mudar a própria história, dizendo que ele matava pessoas só para poder criar essas velas para colocar nos enterros delas. E basicamente o Candelabro passou a viver como essa criatura feita de velas, que morava em um quarto escuro na mente da Dorothy. Eventualmente ela acabava tendo contato com ele, ouvindo algumas vozes, mas ele nunca se manifestou tão forte assim. Até que a Dorothy começou a sofrer bullying por conta da sua aparência, e o Candelabro viu a oportunidade perfeita dele aparecer de vez. Vendo todo o ódio e medo que a Dorothy tinha desses bullies,
agressores que não só humilhavam ela, mas também faziam ataques bem pesados a ela, o candelabro propõe um acordo. Se ela entrasse naquele quarto e soprasse uma das suas velas, ele poderia atender a um desejo dela se manifestando no plano físico e fazendo qualquer coisa que ela quisesse, porque assim ele poderia proteger a menina. A Dorothy então assopra a primeira vela e deseja a morte de um dos bullies, o Bernard Miller. Depois que a Dorothy assopra a primeira vela, passa um tempo, o candelabro volta ao quarto escuro da mente dela e ela acha que não teve nenhum problema. Mas algum tempo depois, as autoridades descobrem o cadáver do tal Bernard Miller pendurado em uma plantação como se ele fosse um espantalho, porque eles estavam justamente zoando a Dorothy, falando que ela era mais feia que um espantalho e ela merecia ficar ali espantando os corvos. Então, o Candlemaker foi lá e fez essa brincadeira sádica de matar o menino e colocar ele como o próprio espantalho. A Dorothy então percebeu o quanto era perigoso deixar essa criatura solta por aí e ela tranca de vez esse quarto escuro. Sobre esse primeiro desejo aqui, lá no primeiro trailer tem uma parte em que a gente vê a Dorothy falando: eu pedi pra você ser educado. Eu acho que essa cena aqui envolve justamente esses valentões e o primeiro desejo dela deve ser justamente para atacar esses seus agressores, dando início a essa saga do candelabro. Bom, passado algum tempo depois que a Dorothy já havia entrado na patrulha, a equipe acabou enfrentando uma criatura chamada o Avatar do Telefone, que é mais uma das criações absurdas do Grant Morrison que eu acho que não vai aparecer na série. Era uma criatura poderosa demais que nem mesmo o Flex Mental conseguiu enfrentar, e quando a Dorothy percebeu que a patrulha poderia acabar morta, ela entrou no quarto novamente e assoprou a segunda vela pedindo pro candelabro salvar todo mundo. E o candelabro de fato destrói esse tal Avatar, mas a partir de então ele passou a assombrar muito mais a Dorothy, porque se ela fizesse o terceiro pedido, ela ia acabar libertando de vez a criatura. E por muito tempo a Dorothy escondeu esse segredo, porque ela conseguia de fato segurar a criatura dentro da mente dela, até que um dia ela acaba se cansando de segurar a criatura e ela conta a verdade para aquele que era o seu principal amigo dentro da patrulha, Joshua Clay, que também já apareceu na série lá na primeira temporada. Ele é aquele cara que tá cuidando da patrulha original lá naquele asilo, e o Joshua fica muito preocupado com a Dorothy e pensa que o Niles pode ajudar. Só que quando eles estavam chegando no laboratório do Niles, a Dorothy começa a se contorcer de dor porque o candelabro tá muito forte. O Joshua corre na frente, acaba invadindo o laboratório do Niles e vê alguns experimentos muito estranhos que ele estava fazendo, e para manter os seus segredos e não ouvir nenhuma crítica do Joshua, o Niles acaba executando o Joshua. Mas a Dorothy consegue se levantar e continua andando pelo laboratório até que ela encontra o cadáver do Joshua. Logo ela fica muito desesperada e ela cede de vez ao candelabro, entrando pela última vez no quarto escuro e assoprando a última vela, pedindo para que o candelabro ressuscitasse seu amigo Joshua. Eu acho que na série podem mudar e colocar o Cliff sendo morto, e aí a Dorothy pede para que ele seja revivido, mas fato é que assoprar a última vela libertava de vez o candelabro. O candelabro então ressuscita o Joshua, mas então a gente vê o superpoder dessa criatura, que é o toque mortal. Assim que ele encosta no Joshua, o homem é morto novamente e só sobram as roupas dele. Então o último desejo foi desperdiçado porque não adiantou nada e agora o candelabro estava solto pelo mundo. E ele foge do local prometendo que ia provocar um apocalipse, mas aqui entram outros detalhes que eu devo abordar posteriormente quando a série chegar nesse ponto, porque a gente já viu que o candelabro vai ser um dos grandes vilões, ele deve chegar nessa questão do apocalipse, e quando a gente estiver lá na reta final eu comento mais, porque vai ser uma quantidade muito grande de spoilers, e eu não quero estragar a experiência de quem vai ver a série e não ler os quadrinhos, e nem de quem pretende ler os quadrinhos ainda. Bom, e o candelabro tem esse visual muito chamativo, que é essa coroa de velas e esses três olhos, sendo que só um deles é um olho normal e os outros dois são olhos totalmente brancos. Bom, e ele tem esse poder de manipulação dimensional em que ele pode realizar esses desejos, e ele também possui super força, mas seu principal poder é justamente o toque fatal, em que apenas tocando seu dedo em alguém ele consegue dizimar aquela pessoa. Então é um vilão muito poderoso, e esse sim tá tendendo a maldade completa, porque o único objetivo dele é destruir todo o universo. Então a gente vai ver uma criatura muito poderosa, muito perigosa saindo de dentro da mente da Dorothy, e eu acho que esse vai ser o plot principal da temporada, porque o Candlemaker, o candelabro ou castiçal, deixa nos comentários aí, é uma ameaça muito grande, é um vilão muito ameaçador. Espero muito que saibam trabalhar os conceitos dele, e não só dele, mas de todos os vilões que apareceram aqui nesse vídeo, porque são muito estranhos. A gente tá falando de Doom Patrol, eles sabem o que estão fazendo, a primeira temporada é excepcional, eu acho que eles aqueceram muito bem a gente pra chegar aqui e a gente entender que os vilões vão ser bizarros sim, que esse é o universo de Doom Patrol. A gente vai sofrer muito, eu acho que essa temporada vai ser muito mais pesada que a primeira, e se preparem aí, se inscrevam, ativem as notificações. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aqui qual é o seu vilão favorito e continua acompanhando a gente aqui e nas redes sociais, porque a gente vai divulgar tudo que vai estar acontecendo aqui no canal. Além da maratona de Doom Patrol, tem também a maratona de Dark,
Dark, que o Felipe e a Nath estão preparando. É isso aí, a gente tá numa época muito corrida aqui no canal, mas tem muito conteúdo interessante. Então fica de olho e até a próxima. Tchau!